Olá meninos, estamos aqui mais uma vez, com as nossas aulas. Hoje vamos falar, ou melhor, continuar a nossa aula sobre noções de estatística, tá? Aula 2. Vamos lá? Então agora na primeira aula nós fixamos, nas medidas de tendência central, tá bom? Agora vamos falar de medidas de dispersão, certo? O que seria, né? Vamos lá ver. Então, as medidas de dispersão são essas aqui que nós vamos apresentar: amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Tá bom? Então, vamos lá. Esses parâmetros, estatísticos usados para determinar o grau de variabilidade dos dados de um conjunto de valores. Então, eles são um pouco mais precisos, meninos, que os que nós aprendemos na última aula, que é média, mediana e moda, tá bom? Eles vão nos dizer mais e vão ser mais úteis do que os anteriores, Essa aula aqui, só para quem ainda está perdido, esses conceitos aqui é só para vocês compreenderem, tá? Muitos de vocês vão ver eles só agora e talvez no ensino médio, dependendo do professor, mas é interessante saber, para vocês terem aí mais um pouquinho de conhecimento. Então, como eu falei, a utilização desses parâmetros tornam a análise, tá, de um conjunto de valores, tá, de uma pesquisa que vocês fazerem, mais confiável. Então, com elas, você consegue tornar essa pesquisa mais confiável. Por exemplo, uma pesquisa eleitoral que você faz sobre os candidatos que vão concorrer à presidência, acontece essa utilização desses cálculos aqui para ter a menor chance de erros dessa pesquisa, tá bom? Vamos lá? Então, primeiro vamos começar com a amplitude. Então, essa medida de dispersão é definida como a diferença entre o maior e o menor, valor, no caso, observação de um conjunto de dados. Então, quando nós calculamos a amplitude, nós vamos pegar o maior valor que você encontrou menos o menor valor que você coletou, tá bom? Por isso que tem ali x maior e x menor, certo? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui bem simples. Eu tenho ali considerando que um lote foram encontrados os seguintes valores: 2,1 centímetros, 2, 2,2, 2,9, 2,4. Então, se você quiser calcular a amplitude, o quanto que ela está variando do maior para o menor, você pega o maior valor, que no caso foi 2,9, menos 2. E aí você descobre que a variação dos dados que você coletou, ou a amplitude deles, é de 9 centímetros, tá bom? Então esses dados estão variando aí entre esse pedaço aí de menos de 1 centímetro, tá bom? É bem simples, tá? É só para você saber o quanto que variou o seu espaço, quanto que foi essa dispersão, essa variação, tá bom? Vamos seguir? Vamos lá, meninos. Agora, continuando, vamos falar da variância, tá? O que seria a variância? Variância, o conceito dela é determinada pela média dos quadrados das diferenças entre cada uma das observações e a média da aritmética da amostra. Então, vamos destrinchar isso aí, Ficou bem confuso. Então, usando a fórmula aqui, o que nós temos? Que quando nós vamos fazer esse símbolo aqui, para quem não sabe, é um símbolo de somatória. Quando a gente soma muitas coisas, em vez da gente escrever essa soma separadinha, a gente coloca esse símbolo para facilitar, tá bom? Ele está dizendo o quê? Que eu vou pegar cada um dos valores coletados em ordem, eu vou fazer esse valor menos a média que a gente tem, já tem que ter calculado, viu? A média desses valores. E depois elevar ao quadrado. Eu vou fazendo isso com todos os valores, o valor menos a média ao quadrado, o valor menos a média ao quadrado, até o final da minha pesquisa. Depois eu somo tudo aqui na parte de cima, por isso que tem o somatório. E aí, o que eu faço? Divido pelo número de coisas, que ele é representado pelo i. O i aqui vai me dizer quantas coisas tem, menos 1. Isso para variância de amostra comum, tá bom? Quando a gente fala de amostra populacional, é outra fórmula, tá bom? A gente está falando de amostra comum. Então, lembrando, x, os valores coletados, xn, A média, o m é a média dos valores, e o i, que é esse izinho aqui,
é a quantidade de coisas coletadas. Então, por exemplo, considerando que um lote for encontrados os seguintes valores, tá bom? 2,1 centímetros, 2,0, 2,2, 2,9, 2,4. Então, primeiramente, nós calculamos a média. Somamos todos os valores e dividimos pela quantidade. A média é calculada assim, chegando ao valor de 2,32, certo? Na sequência, aplicamos a fórmula da variância. Então, fica o quê? O primeiro valor menos a média, o segundo valor menos a média, o terceiro valor menos a média, o quarto valor menos a média e o quinto valor menos a média. Aí você faz o quadro, você primeiro faz essa diferença de cada um dos parênteses, tá? Que dão esses valores aí que eu fiz com o auxílio da calculadora, certo? Dividido por 4, porque lembra que é o número de coisas menos 1. Então, o que eu faço ainda? Eleva ao quadrado todo mundo, né? Isso aqui é uma repetiçãozinha. Vamos adiantar aqui. Então, faço o quadrado do primeiro resultado, do primeiro parênteses, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto. Dá esses números aí, que são calculados com a calculadora, porque de cabeça fica muito difícil. E aí, nós fazemos da seguinte forma aqui agora. Ó. Somamos tudo ali em cima e vamos dividir por 4. Quando dividimos por 4, olha o que acontece. Dá 0,127, tá bom? Então, essa é a variação das medidas que estamos tendo, certinho? Ah, professor, mas isso é exatamente o que varia? Não, é uma média que varia, tá bom? É tanto que ele faz uma média da variação, tá bom? Vamos seguir? Desvio padrão. O que seria o desvio padrão? Indica qual é o erro se quiséssemos substituir um dos valores coletados pelo valor da média. Então, se quiséssemos substituir algum dos valores que nós achamos que está errado, nós utilizamos o desvio padrão para acrescentar ou diminuir desse valor que nós achamos que está errado. Para ficar mais claro para vocês, é só vocês lembrarem de quando tem uma pesquisa para prefeito, para presidente, fala assim: fulano está com 46 votos, ciclano está com 40, está com 37, e assim por diante. Aí ele fala ao final, principalmente nos telejornais, fala ao final, a margem de erro é de 2%. Esses 2% é o desvio padrão, que é tanto para mais quanto para menos, tá bom, meninos? Vamos seguir? Então, o que é o desvio padrão? É pegar a variância, que é o que é mais difícil de calcular, e tirar a raiz quadrada. Tá bom? Então, pegando o nosso exemplo ainda do lote, a gente pega aquele valor 0,127 e tiramos a raiz quadrada. Aproximadamente, nós temos que o valor é de 0,35. Tá? Então, 0,35. Então, se eu pensasse assim, ó, gente, o valor ali, o 2,2, ele está errado. Então, o que eu poderia fazer? Eu acho que ele está errado. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia colocá-lo com essa margem de erro, tanto para cima quanto para baixo. Então, vamos substituir ele por 2,25, tá bom? 25 não, desculpa, 55. Ou então, vamos substituir ele por 2, subtraindo ele, vai dar 1,85, tá bom? Mais ou menos isso. Então, o desvio padrão serve para isso, tá bom? Tranquilos, meninos? Vamos seguir? Então, conclusão disso aí. Então, a conclusão de estatística, nós temos que a definição do problema e planejamento, né, que é o primeiro passo, pensar como fazer para solucionar um problema por meio dos dados de coleta de dados, tá? Da pesquisa. Então, a gente planeja primeiro para solucionar um problema, né? Como simples a pesquisa de quantas pessoas consomem uma marca de refrigerante, tá bom? Depois disso, nós temos o quê? Aí nós partimos para a coleta e correção de dados, tá bom? Nessa parte de problema aqui, por exemplo, a gente usou o refrigerante, né? Eu quero saber por exemplo, eu quero saber qual refrigerante que eles consomem mais. Porque se o meu não for o que mais é consumido, eu posso criar estratégias a partir dessa coleta de dados. Então, com essa coleta de dados, eu vou corrigir
tá bom? Eu vou coletar esses dados e corrigir o meu problema, ou solucionar. E aí eu tenho aquelas fórmulas, né, tanto de tendência central como de dispersão, para quê? Para corrigir os dados inconsistentes. Então a coleta e a correção de dados é também muito importante. Utilizando, né, nessa correção aqui as tendências, as medidas de tendências centrais, verifica algumas características, não tão precisas como a dispersão, que analisa os dados coletados a partir da média dos mesmos. Isso aqui, sempre eles estão envolvidos com a média, mas é uma análise ainda mais profunda de dispersão. Por isso que aqueles cálculos são mais complicados, tá bom? Então, meninos, temos aqui esse desenho que vai nos definir aqui o resumo de tudo que nós aprendemos nessas duas aulas de estatística. Então, definição do problema e planejamento, né? Coletamos os dados e corrigimos com as fórmulas de tendência central. Depois, ó, vamos aqui, tá, para as medidas de dispersão, certo? E esse símbolo aqui vai ser plotar o gráfico, ou seja, desenhar um gráfico, tá bom? Que nós também vamos aprender nas próximas aulas. Então, meninos, é uma matéria pouco vista aí durante o curso de vocês. Algumas coisas não são trabalhadas nos anos anteriores, infelizmente. E aí vocês têm muita dificuldade quando a gente introduz aqui no 8º ano e também no ensino médio. Então, muito cuidado com as fórmulas, tá? Elas são práticas. Os exemplos vão ser bem próximos dos que eu passei aqui na aula, tá bom? E não se preocupe, tá bom? Fica aí a dica, dá uma assistida novamente. Fixem aí nas fórmulas, nos exercícios, quer dizer, desculpa, nos exemplos. E 2 recados, né? Para alguns alunos aí que infelizmente não estão cumprindo as atividades, tá? Porque estão marcando aí marcando que a atividade foi entregue, ou que foi feita, só que quando eu vou verificar nos formulários, né, e nas atividades enviadas, não consta nem o nome nem a atividade. Então isso para mim consta que você não fez. Não interessa se você só marcou lá, isso não quer dizer que você fez a atividade. Então isso não considera participação, tá bom? Então muito atento a isso. Não adianta você marcar lá que entregou, que fez, mas só que você não fez, você não colocou, você não preencheu o formulário, não enviou a atividade que foi solicitada. Isso está acontecendo não somente na minha disciplina, mas em várias. E outro recado que também é bem simples é que quando vocês forem preencher o campo nome completo, digitem o nome completo, tá? Muitos alunos aí foi difícil de detectar, né, se fizeram ou não a atividade, porque colocaram somente o primeiro e o segundo nome. Tem muitos alunos com nomes parecidos. Então, não deixe de fazer isso. Então, atenção a essas duas coisas, tá? Se forem fazer a atividade, façam e envie. Não simplesmente marque que fez e depois pense que o professor não vai verificar isso, tá? A gente está verificando sim. Tá bom? Fica a dica aí para os demais que estão cumprindo com as atividades. Um parabéns aí. E para os outros, vamos nos esforçar mais um pouco aí, porque isso é um bem para vocês, não para a gente, tá bom? Nós, por exemplo, os professores já estudamos, né? Vocês ainda não. Então, nós estamos fazendo aqui, né? Dando essas aulas, gravando essas videoaulas, para vocês não ficarem aí defasados com o conteúdo, tá? Então, um abraço para vocês, demais, e até a próxima.